A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Que alegria entrar na sua casa e na sua vida. Este é o programa Semeando para a Vida Eterna. Deus te abençoe. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos, atuando como igreja, como comunidade de fé. Somos a primeira igreja evangélica de Lages e a nossa preocupação é levar o Evangelho para as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, ajudar as pessoas a buscarem a Deus e se encontrarem com Deus. Por isso esse programa se chama Semeando para a Vida Eterna. Eu queria orar com você antes de meditar na palavra de Deus com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós e porque nós podemos parar a agitação e prestar um pouco de atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Que a tua boa mão esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ver hoje dos versículos 6 até o versículo 22. E nós vamos ver como que o testemunho de uma mulher falou tão alto e converteu a vida da sua nora. Preste atenção na leitura que eu farei com vocês. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as duas noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: Não, iremos contigo ao seu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes disse: Não me chameis Noemi,
chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Nós vimos semana passada que Noemi, juntamente com seu marido, seu esposo Elimeleque, e com seus filhos Malom e Quilion, foram para Moabe, uma terra que era boa, mas uma terra que tinha condições morais muito ruins. Para não parecer muito legalista, o pecado ali sempre habitou e sempre tomou grande forma. Pode parecer isso uma bobeira, mas foi a escolha de Elimeleque. Ele sabia que ele deveria buscar a Deus e pedir perdão, mas ele resolveu fugir de Deus. Por isso que o programa da semana passada foi Não Fuja de Deus. Agora, nós lemos aqui, um relato de uma mulher que já tinha seus 50, 60 anos, que os filhos já haviam casado, que eles já tinham uma esposa cada um deles, e que agora, depois de perderem os homens, ela, entendendo e sabendo que Deus tinha abençoado o povo de Israel, voltaram a ter comida, ela volta para Belém, ela volta para a casa do pão. Mas ela entendeu que essa jornada era uma jornada dela, uma jornada pessoal dela, e não uma jornada das outras pessoas, das suas noras, que ela tanto amou e cuidou e influenciou a vida delas. E diante da viuvez, diante da pobreza, é interessante que Noemi fala assim: eu fui rica e agora voltei pobre. Noemi significava ditosa, e ela pede para ser chamada de Mara, de amargurada. Ela volta agora para Belém. E ela sabe que foi Deus quem pesou a mão contra ela. Pelo menos 3 versículos aqui que eu contei, estudando esse texto, falam claramente e dizem claramente para nós que Deus estava pesando a mão sobre ela. É interessante a gente pensar nisso, Deus pesar a mão. Muitas vezes a gente pensa e fala sempre que a boa mão de Deus nos abençoe. Eu mesmo, de vez em quando, falo isso. Não sei se você já falou isso. Pego isso emprestado do livro de Neemias, que diz: a boa mão de Deus nos trouxe até aqui. Mas ao mesmo tempo que a gente fala da boa mão de Deus, a gente precisa entender que em vários momentos Deus trabalha na vida das pessoas, colocando dificuldades, colocando provações, retirando algumas bênçãos que viraram ídolos do nosso coração, fazendo com que nós agora voltemos para Ele, entendamos que Ele é o centro da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi, mesmo durante os 10 anos que ela passara ali no meio de Moabe, ela foi uma mulher de Deus e testemunhou de Deus para essas pessoas. Talvez você estranhe o que eu vou falar, mas na época de Noemi era muito comum fazer as noras de empregadas e funcionárias da casa.
e fazer com que elas lavassem tudo, limpassem tudo, cozinhassem, carpinassem, fizessem tudo isso. Aliás, eu estou dizendo na época de Noemi, há 4.000 anos atrás, para não dizer que até 50 anos atrás, 60 anos atrás, isso era muito comum. Se você tem uma família que viveu no sítio, provavelmente, quando sua avó, bisavó casaram e foram para o sítio, foram morar todo mundo no mesmo sítio. E ali era muito comum a nora começar a ajudar a sogra a limpar, a fazer tudo. Depois conseguiam comprar um sítio vizinho para o seu próprio lugar. Mas me chama a atenção aqui que Noemi tratava essas mulheres com carinho. Me chama a atenção aqui que Noemi tratava essas mulheres como se fossem filhas. E testemunhava de que Deus existe e Deus cuida de nós. Talvez seja por isso que essas mulheres sentiram tanto se separarem de Noemi. Orfa e Ruth sentiram-se como se estivessem perdendo a mãe delas. E isso também me chama a atenção nesse texto, porque há muitas relações entre noras e sogras difíceis. Relações em que uma odeia a outra. E que quando uma vai embora, a outra fala assim, graças a Deus que foi embora. Aqui não. Noemi amou suas noras, cuidou de suas noras e fez tudo o que ela podia. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, dos versículos 5 ao 8, a gente vê um embasamento por que Noemi fala que elas deveriam ir embora. Havia a lei do levirato, uma lei que dizia que quando uma mulher ficasse viúva, o irmão mais novo daquela família deveria levantar sucessor para ela. E o primeiro filho levaria o nome do marido morto. É por isso que Noemi chega agora e fala assim, eu não tenho mais como ter filhos, eu já estou velha, e mesmo se viesse a ter filhos, vocês já estariam velhas quando eles pudessem dar filhos para vocês. Orfa ouve isso, chora e vai embora. Orfa amava Noemi, mas não amava o Deus de Noemi. Ruth não. Ruth fala que ficaria com Noemi, porque entendia que Noemi, mais do que uma mãe para ela, era a mulher que levou ela até Deus. Qual Deus? O Deus verdadeiro. Deus que é bom, que é justo, que às vezes nos disciplina e nos corrige, que às vezes nos prova, mas o Deus único e verdadeiro. Não o Deus que ela conheceu lá em Moabe. Não o Deus que ela serviu lá em Moabe. Não o Deus que os pais dela lhe ensinaram a servir. Mas agora ela iria servir o Deus único e verdadeiro. Olha só o que ela fala aqui. O que ela diz para a gente no versículo 16. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ela fala assim, eu reconheço que através de você eu conheci o Deus único e verdadeiro. Eu reconheço que através de você eu entendi que há um Deus que me ama, mesmo quando me disciplina. Eu conheço, através de você, eu conheci um Deus que me ama e que me dá esperança de verdade. A partir dali, Noemi e Ruth começaram a andar e voltaram para Belém. E ao chegar em Belém, todo mundo falou assim, lá vem Noemi, esposa de Elimeleque. Seus familiares, as pessoas que cresceram junto com ela. E daí Noemi fala assim, eu não posso mais ser chamada de ditosa, de alegre,
de abençoada, eu quero que você agora me chame de amargurada, de Mara. Essa mulher que testemunhou de Deus e que influenciou a vida de suas noras, e especialmente a vida de Ruth, ela reconhece que a situação dela não foi criada pelo seu marido Elimeleque. Ele teve responsabilidade, sim. Por quê? Porque ele fugiu de Deus. Se ele tivesse dobrado seus joelhos, pedido perdão e se voltado para Deus, Deus não teria perdoado. Deus teria perdoado aquela nação naquele tempo, como depois aconteceu. E eles estariam vivos. Mas foi isso que aconteceu. E Ruth fala, e Noemi chega e fala assim: eu não quero ser chamada mais de abençoada. Há momentos na nossa vida que nós vamos enfrentar dores terríveis, mesmo testemunhando e mesmo dizendo com clareza aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós vamos entender que a bênção de Deus não diz que nós vamos ter só momentos felizes. Aliás, a Bíblia diz isso para mim e para você. Foi Deus quem colocou as dores do parto para as mulheres. Pastor, antes da queda não tinha dor no parto? Não. Antes de Adão e Eva terem pecado, o parto teria acontecido sem dores. Mas porque pecaram, agora tem dores. E a gente vê Deus mostrando que a nossa vida é agridoce. Ao mesmo tempo que nós estamos felizes, nós temos tristezas. Quando isso vai mudar? Quando nós estivermos no céu. Quando nós tivermos um novo céu e uma nova terra. Logo depois de Noemi falar que queria ser chamada de Mara, diz quando elas chegaram em Jerusalém. Opa! Corrigindo, elas chegaram em Belém. Elas chegaram na época da colheita da cevada. Veja só o que eu quero chamar a atenção aqui de você. Saíram de Belém, que o significado do nome Belém significa casa do pão, e foram para outro lugar. Nesse outro lugar teve fome, mas mesmo durante a fome ela testemunhou de Deus. Quando ela volta para Belém, tem cevada, tem comida, tem sustento, tem graça de Deus. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente se arrepende, reconhece os nossos caminhos e volta para Deus, Deus muda a nossa vida. O que eu aprendo desse texto para mim e para você hoje? O que eu aprendo disso para mim e para você? Que nós não precisamos viver os melhores momentos da nossa vida para a gente amar e testemunhar de Cristo. Nós podemos ser testemunhas do amor de Deus, de quem Deus é, mesmo quando nós estivermos sofrendo. Nós não precisamos ficar ali pensando, o que vai acontecer comigo? Não. O tempo é você mostrar que Deus é suficiente na sua vida, que Deus é importante, que Deus pode transformar a sua vida. Não é desculpa você estar passando por dificuldades monetárias, dificuldades de saúde, dificuldades espirituais, dificuldades familiares, para você maltratar os outros. Deus te chama para você amar as pessoas como Ele nos amou, mesmo nas nossas dificuldades. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que muito mais do que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço vai falar mais alto do que qualquer outra coisa. Noemi dizia que era uma mulher amargurada, mas o seu testemunho mostrava que ela tinha amor para as pessoas. As suas ações falaram muito mais alto
do jeito que ela viveu o Evangelho, do jeito que ela viveu a fé, do jeito que ela amou aquelas 2 noras, falou muito mais alto do que a sua palavra que ela dizia estar amargurada. Ela disse através das suas palavras que o Deus que ela cria era verdadeiro, o Deus que ela cria era real, e o Deus que ela cria amava aquelas mulheres. Mais uma lição que eu tiro desse texto: nós podemos ser instrumentos de transformação na vida de uma pessoa, e Deus pode transformar a vida de uma pessoa através de mim e de você. Não é só através da minha pregação no domingo, na pregação de qualquer pastor. A tua vida é instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Ruth falou assim: o meu Deus é o teu Deus. Aliás, vou dizer na ordem certa: o teu Deus é o meu Deus. Por último, Deus tem graça para mim e para você, mesmo quando a gente pensa que não tem esperança. Deus tem graça para mim e para você. O que é graça? É favor imerecido. É fazer alguma coisa que a gente nunca esperou. Deus tem isso para mim e para você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer que o Senhor nos dá a vida de Ruth e Noemi para servirem de exemplos para nós, e nós aprendemos do teu amor. Aprendemos que às vezes o Senhor pesa a tua mão sobre nós, mas que nós podemos ser testemunhas vivas, eficazes do teu amor e da tua graça, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, cuida das nossas vidas, faz com que a gente entenda que podemos testemunhar de Ti, mesmo quando nós estamos sofrendo, Pai. Abençoa as pessoas que estão assistindo esse programa, Senhor Deus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para fazer uma visita para nós, lá na rua Falci Souza, número 353, no centro de Lages. Nossas atividades principais são aos domingos. 9 horas da manhã um culto, 10 horas da manhã escola dominical e às 19 horas mais um culto. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração.
meu Salvador.